É para nós sempre uma alegria muito grande poder aqui estar e, em nome de Jesus, abraçar a cada um de vocês. O tema, a felicidade não é desse mundo. Quem esteve aqui na semana passada viu o tema A Cor do Mundo. Nosso irmão Marcos Moreira, ele discorreu e bem sobre o tema, nos falando o quê? Que a cor do mundo depende do nosso olhar. Falou inclusive no olhar do urubu, que só vê as coisas ruins, no olhar do garimpeiro, que no meio da lama procura as pepitas de ouro, né? Procura as joias. Podemos dizer que o tema de hoje é uma continuidade do da semana passada. Ele falou a cor do nosso olhar, como a gente vê o mundo. Ou a felicidade não é desse mundo, nós vamos discorrer a cor que acontece ao pensarmos que cada cor, cada pensamento tem um padrão vibratório, e padrão vibratório nos reporta a cor. Então, cada pensamento nosso emitido é uma cor. P de acordo com o padrão vibracional daquele que o emite. Eu sempre gosto de citar umas fontes, né? E hoje vou citar algumas outra vez. Mas no livro Carta de uma Morta, Maria João de Deus, que é a autora, psicografia de Chico, ela, Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, manda para ele diversas cartas relatando o que ela via no mundo espiritual. Numa dessas cartas, ela fala de um planeta com 3 sóis e descreve as maravilhas, as belezas desse planeta. Aí nós podíamos fazer 1001 conjunturas. Será que existe, não existe? Essa carta lá pela década de 30, de 40. Mas vejam só, a revista Veja, de abril de 2016, publica uma matéria que cientistas internacionais descobriram a 340 anos-luz da Terra um planeta com 3 sóis. Nós vemos em Guerra das Estrelas, né, ficção, fala nos sistemas binários com 2 sóis. Então, ela diz, a NASA, que tem um planeta com 3 sóis, descrevendo esse planeta, que ele é dia o tempo todo, porque quando entardece e anoitece, surge um sol. Depois vem o alvorecer, o outro sol. Com a curiosidade que um dia nesse planeta é 500 mil anos na Terra. Uma estação nesse planeta, ou seja, a primavera nesse planeta, ele dura uma vida humana, um período de uma vida humana. 100 anos ele dura. Então nós estamos falando isso para ver que temos o nosso olhar, se nós olharmos para o nosso futuro, nós vamos ter coisas maravilhosas. Estamos caminhando para lá, né? Mas ela também fala aí da parte da cor do mundo, ou seja, da vibração do mundo. Que ela relata que quando ela se aproxima da Terra, esse nosso planeta azul, ela não o vê azul. Ela o vê envolvido numa nuvem, numa egrégora negra de vibrações negativas. Foi preciso que o instrutor dela dissesse: apure o seu olhar, fixe o seu olhar. Então ela começa a ver raios
luzes saindo. E ela pergunta: que luzes são essas? Ele diz: são os pensamentos emitidos por cada uma das pessoas habitantes no planeta Terra. Ela chega, inclusive, o detalhe de se fixar num pensamento, que ela simpatiza com ele. Quando ela simpatiza com ele, ela se vê ao lado de uma mãe. Uma mãe acalentando um filho que chorava de fome, e ela diz: o que eu fiz? Eu abracei e consolei, e vi que ela se acalmou. Vibrações do mundo. Mas o nosso tema, se a gente pensar um pouquinho, a gente imaginar se um planeta como esse, que um dia é 500 mil anos aqui na Terra, qual o período de vida de uma criatura nesse planeta? Só ia viver um dia? Se fosse viver um dia, viveria 500 anos da Terra. Vai viver uma estação, né, que é 500 anos, vai viver 5 anos naquele planeta, 2 milhões e 500 mil anos. Então, nós temos uma limitação ainda aqui de pouco tempo. E é esse pouco tempo que a gente tem, a gente quer ter tudo aqui na Terra. O que for possível. Né? Porque a gente busca incessantemente a felicidade. Mas se nós voltarmos o tema proposto, senão a gente vai começar a fazer essa viagem aqui e não chega na proposta do trabalho, né? É uma frase, a felicidade do mundo, é uma frase contida lá no Evangelho, capítulo 5, item 20. E diz assim: Cardeal Morlot, ou François Nicolas Madeleine, ele diz: a felicidade não é desse mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade da máxima desse Eclesiastes, do Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem reunida essas três coisas, essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades que se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Se eu perguntasse aqui se todos são plenamente felizes, acredito eu, não haverá uma resposta global. Porque a gente sempre vai dizer que tem um senão. Porque cada um de nós, se pesquisássemos o que nos falta para encontrar essa tão sonhada felicidade, vamos encontrar um motivo, vamos encontrar uma condição, se eu tivesse, seria feliz. E eu perguntaria: será mesmo? Pois, ao possuirmos, ao conseguirmos aquilo que tantos queria, será que não surgiria outro motivo, outra posse para não completarmos a felicidade? Pensemos, né? Por que será mesmo que aqueles que tudo possuem, até mesmo juntando, como diz nos textos, juventude, riqueza, poder, fama, saúde, não conseguem ser felizes totalmente? Nós vamos deixar por enquanto essa resposta. Por quê? Nós vamos discorrer sobre as condições para a gente entender por que não, certo? Felicidade plena, felicidade sem mescla, que é essa que a gente busca, né? Nós podemos
até comprovar que nós temos, no decorrer da vida, momentos felizes. O nascimento do filho, um aniversário, o casamento, muitas vezes uma separação, né? A gente não, cada um tem o seu motivo para ficar aquele momento de alegria, de felicidade, né? Larguei essa mala sem alça por aí. Então, vai-se embora. Então, tem momento. Mas momentos. Dizer que teve a vida feliz, no final dela que a gente vai avaliar. Se os momentos forem muito felizes, eu tive uma vida feliz. Se foi, a pessoa diz, a minha vida foi cada um com a sua vida, né? E vamos começar então a pensar, o que é que nós somos? Aí a resposta, somos filhos de Deus. Inteligência suprema, o todo-poderoso Criador do universo, dono de tudo. E nós, sendo seus filhos, somos o quê? Herdeiros. Herdeiro de quê? Sóis, estrelas, mundos. Somos herdeiros do universo. A gente pensa nisso, mas não sou feliz, eu sou herdeiro de tudo isso, não sou feliz. Por quê? Eu quero ter no meu bolso, eu quero ter na minha conta no banco. Né? Eu quero hoje, eu quero agora, não daqui a pouquinho. Mas somos ricos? Se somos ricos, que somos herdeiros, okay, não tem aquele desenho animado que fala do riquinho, né? Aquela revistinha. Se somos isso, herdeiros disso tudo, por que nós não somos felizes? E por que nós somos pobres? Né? Porque o pai tem muito dinheiro e dá uma mesada gorda para os filhos, né? O filho quer, pensa e já tem. Né? Nós não temos isso aqui, né? Uma frase foi muito divulgada, que diz assim, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Não é isso? Frase de caminhão? Será que ser feliz, ou encontrar a felicidade plena, é uma quimera, é uma utopia, um sonho irrealizável? Será que é isso? Será que é maldade de um pai, que nós sabemos que é bom, justo, amoroso? Bom, justo, amoroso. E deixa a gente sofrendo aqui na terra? É para a gente pensar. Mas vamos tentar explicar, né? A nossa criação. Deus, Criador universal, como já falamos, nos criou o quê? Simples e ignorante. Ou seja, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal. Mas deu uma predestinação. A perfeição, a felicidade. Porque, como herdeiros, ele tinha que dizer, ó, você não tem agora. Pegou a pessoa quando deixa uma herança e faz essas colocações, bem, você tem só essa idade. Quando você completar 21 anos, se você cumprir esse, você vai receber a sua herança. Mas, por que ele não nos entrega essa herança de imediato? Será que a gente sabe administrar essa herança? A gente sabe administrar um planeta, administrar um sol, administrar uma estrela? Será? Então, o que ele faz? Nos matricula numa escola. Nós, como pais, não fazemos assim? Matriculamos nosso filho na escola. Qual o primeiro? Hoje em dia é maternal, né? Depois vem alfabetização, jardim 1, jardim 2. Então Deus, o que ele fez? Para que a gente tenha condições de herdar, ele nos matricula numa escola. Essa escola, como é aqui, em plano maior, ela é adaptada de acordo com as condições de aprendizado dos alunos matriculados. Então, se nós formos simples e ignorantes, qual a nossa primeira escola?
Mundo primitivo. Mundo primitivo é a escola onde os alunos vão receber as primeiras aulas. Ou seja, as primeiras reencarnações. Tem lógica? Tem, né? Mundo de expiação e provas. Naquela escola que nós fizemos, não fizemos muita coisa boa ou não aprendemos direito. Então, a gente vai para o segundo ano. Mesmo assim, a gente é promovido, porque teve algum mérito, não é isso? Ou passou de um ano. Então, a escola para alunos que ainda necessitam de aprendizados e tem débitos a pagar. Ele tem dívidas com o acerto que ele fez com a lei. Que a lei, ela não muda para beneficiar ninguém. Então ele vai estar matriculado nessa escola e vai fazer o quê? Sofrer nessa escola as consequências dos seus maus hábitos e pendores. Ou seja, castigo de pai, mas com a oportunidade de aprender. Conseguindo passar de ano, nós vamos para o mundo de regeneração. Alunos que ainda têm débito a expiar, mas repousa, adquire novas forças. Então, muita luta, muita dificuldade, não tem férias, então ele vai para um mundo que ele vai descansar dessa batalha que ele teve, porque quantas vezes nós ficamos reprovados nos anos anteriores, ou nos mundos anteriores, né? Porque essas escalas de mundos tem vamos para a terra, expiação e provas. Segundo na escala. Tem um que tem um pouquinho abaixo da terra, tem outro um pouquinho acima da terra. Então, mas na mesma escala de mundos. Então, nós conhecemos o nosso, não é isso? Passando de ano, mundos ditosos. As almas lá matriculadas já superam o mal. E só o bem impera. E quinta escola, o quinto ano dessa escola, mundo celeste divinos, que habita os espíritos depurados, os espíritos puros, exclusivamente o bem. Compreendem e vêm a Deus. E a gente pergunta, e por que a gente está nessa escola e não em outra? Por que será? Aí vamos buscar os recursos que nos traz a doutrina espírita. Consoladora, esclarecedora, que nos ensina que a matrícula nessa escola vai depender da nossa condição intelectual e primordialmente moral. É que vai definir em que escola a gente vai entrar. Não faz os testes de avaliação para entrar nessa ou naquela escola? Hoje em dia acho que nem faz mais isso não, né? O teste de admissão, né? Hoje não tem teste de admissão, né? Só tem o vestibular, olha lá. Mas no teste de admissão, você tem condição ou não? Essa condição é primordialmente moral. Ou seja, de acordo com o que nós somos e o que nós pensamos. A condição essencial, segundo Kardec, ele vai nos mostrar isso lá no Livro dos Espíritos, a questão 100, que ele fala uma escala espírita, dividindo em ordens e em classes. Pela condição moral, é ilimitado, mas ele divide isso em 10 classes e 3 ordens. E ele começa, primeira ordem, eu inverti na escala
do livro lá da doutrina espírita, ele começa da 10ª classe para a 1ª classe. Como nós estamos lá, e a gente pensar que é impensável, né? Vamos começar por ela para enxergar onde é que nós estamos. Na realidade, avaliar qual classe nós pertencemos. Primeira ordem é uma classe única. Espíritos puros. Grau supremo de perfeição. Um desses espíritos que nós temos como modelo e guia, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. Espíritos da primeira ordem. Na segunda ordem, a característica geral é a predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os bons espíritos. Quinta classe, espíritos benévolos. Quarta classe, espíritos de ciência. Terceira classe, espírito de sabedoria. A segunda classe, espíritos superiores, que reúne ciência e sabedoria. Terceira ordem. São 5 classes. Vamos começar agora ao contrário, da 10ª classe. Espíritos impuros. O prazer é o mal, vive para o mal. A 9ª classe, espíritos levianos. Nós gostamos de ir no shopping, quer dizer, quem gosta de ir no shopping, vai naquelas lojas de produtos exóticos e tudo, compra lá um duendezinho, né, a fadinha, que acha lindo, faz um colarzinho. Vocês sabiam que esses espíritos, eles são espíritos levianos, estão na 9ª classe? Interessante, né? A 8ª, espíritos pseudo-sábios. Falam de tudo, mas da sua verdade. Então não se preocupa de mentir, de fazer tudo, são pseudo-sábios. A 7ª, espíritos neutros. Ficam em cima do muro. Né? Faz o bem, faz o mal. E a 6ª, espíritos batedores. Batedores são aqueles que estão mais ligados à matéria, que gostam dos efeitos físicos e tudo, embora que essas classes, você pode estar na 6ª, mas está lá na 9ª, ou está na 8ª, pseudo-sábio, mas você também bate, você gosta de bater, porque ele se mistura em todas as classes. Então, nós analisando a nossa condição moral, a gente vai se posicionar numa dessas classes. Primeira, impossível, né? Na segunda ordem, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos, de acordo com o estágio de escola que nós estamos, mundo de expiação e provas. O mundo de expiação e prova é a escola de espíritos imperfeitos. Então, se a gente quer saber a nossa condição, vamos ver a nossa matrícula, não é isso? Então, mundo de expiação e prova, espírito de terceira ordem. Segundo na escala de 5. A gente tem muito que caminhar. Agora, essa dinâmica da evolução moral, da evolução planetária, como a gente faz essas matrículas, essas escolas, ou esse estágio de aprendizado de resgates e débitos, a gente compara a nossa Terra em uma cebola. Dá para a gente imaginar uma cebola? Cebola tem cada cascazinha daquela, né? E descascando como chora, né? Então, a Terra é uma grande cebola. Então, cada casca daquela é um nível
de evolução moral. Veja que interessante a cebola. Então, tem um livro que se chama As 7 Esferas Espirituais da Terra, de Mário Frigério. É um livro editado pela FEB. E ele, dentro dessas todas, ele seleciona aqueles pontos, como nós somos escala de um mundo que tem muitos, ele seleciona 7 esferas. Aí, a 7ª esfera, ela está mais lá no centro do planeta Terra, a 7ª esfera, chamada de região de abismos. Dentro da codificação espírita, a gente tem poucas informações por ela. No livro Libertação, lá na cidade de Gregório, para quem leu, ele sai da cidade de André Luiz, que já é a cidade de vibração muito ruim. Ele vai e chega no canto, quer dizer, ó, não passa daí não, que daí para lá é abismos, que tem lá a mansão da paz, que ela seleciona desses abismos para aqueles que já têm condição de ser resgatado, para poderem dar uma arrumada e reencarnar aqui na Terra. A 2ª esfera são a esfera das trevas. As trevas têm uma farta informação no livro, na série chamada série Mundo Espiritual de André Luiz. Né? Essas duas, como eu falei, estão no interior do planeta e são esferas subcostrais, ou seja, estão abaixo. E a pessoa pensa assim, né, o tempo é tão pouco, né? A gente tem que ir, senão a gente não consegue. A gente pensa assim, mas como é que a gente desce? Como é que vai para essas esferas? Para descer? Para descer é fácil. Por quê? Todos nós temos um peso específico, né? Um peso vibracional. Isso, inclusive, já foi verificado. A pessoa pesou o cara encarnado e quando desencarna, pesa a pessoa. O corpo perde peso. Mostrando que teve. Então, de acordo com o nosso peso específico, nosso peso dos nossos débitos, dos nossos erros, das nossas culpas, da nossa cor, aproveitando, falei que é a continuidade do Marcos, que essa cor, ela pode ser do negro, da cor do barro, sem querer ofender o Zeca aqui, me desculpe, Zeca, certo? Mas então da cor, que é uma cor escura mesmo, e vai até a cor do rubi, de acordo com a classe de evolução desse espírito, certo? Então, quanto mais escuro, mais pesado espiritualmente falando. E o que é que acontece quando ele desencarna? Ele afunda. Ele afunda. Então ele vai e vai ficar, se posicionar numa casquinha daquela de cebola, de acordo com a sua condição moral. Ele pode ir lá para os abismos, que são as furnas, as lamas astrais, ou ficar um pouquinho mais acima, que é a região de trevas. É interessante se a pessoa ler um livro que chama Obreiros da Vida Eterna. Tem lá a nossa irmã Zenóbia, é a dirigente é a casa transitória. Então ela vai para a região das trevas com essa casa e fica lá. Para fazer a escolha, vibracionalmente falando, daqueles espíritos que têm condições de sair da região de trevas. E André Luiz até pergunta assim, como é que vai fazer? Porque eles estão realmente numa região que se chama lá, região purgatorial ou uma região infernal, tá, aquela casa. Ele diz, vai começar o fogo purificador e essas pessoas vão ver tudo para ir em direção à casa. E a gente vai ver, aquele que tem condição de sair, ele vai estar com uma luzinha nele acesa. Essa luz estiver acesa, a gente resgata e traz para cá. Então faz isso. E quando o fogo chega, ela aciona o pessoal da sala de passe da casa, que é o centro de lá, e fica o seguinte, começa a orar. E o pessoal começa a orar e essa casa, então, ela se desloca
e vai para a região, para uma colônia, para atender aquelas pessoas lá. Terceira esfera, crosta terrestre, a nossa casa. Aqui nós falamos, a nossa matrícula é o plano material. Aqui estão os espíritos encarnados e aqueles espíritos que têm a mesma condição vibracional de nós encarnados. Que a pessoa até fala que é situação difícil. Difícil é desencarnar e pensar que está vivo, com as mesmas sensações, querendo as mesmas coisas, os mesmos vícios, querendo fumar, querendo beber, querendo fazer sexo, porque a rotina é a mesma. E para o trabalho, Chico Xavier até conta uma historinha, acho que dá tempo ainda de contar a historinha. Ele estava no escritório dele, lá trabalhando no INSS. Aí chegam as pessoas para pedir problema da aposentadoria. E Chico, o que ele começa a conversar? O amigo dele diz: Chico, você está doido? Ele falou: por quê? Você está falando sozinho? Aí ele falou: não, tem uma pessoa aqui, não tem ninguém não, Chico. Aí, a partir daquele dia, ele falou: vamos combinar o seguinte, chegou alguém aqui, eu olho para você, se você fizer assim, eu atendo, se você fizer assim, eu não atendo não, porque está desencarnado. Mas é sério, está lá, Histórias de Chico Xavier, é o livro, certo? Então, é interessante, né? Então, essa é a nossa escola. Aí, se a gente começar a entender por que não tem felicidade, porque o nosso planeta, principalmente nesse período de 1970 para cá, o que acontece? Nós estamos em transição planetária. O que quer dizer transição planetária? Estamos em provas para adaptar a uma nova escola, ou um novo planeta em regeneração. Que pode ser aqui na Terra mesmo, que o planeta nós estamos evoluindo moralmente e estamos dando evolução ao planeta. Então o planeta também evolui. E a pessoa, mas se está fazendo as provas finais, por assim dizer, por que tanta dor, tanto sofrimento, tanta infelicidade? Se nós lermos no livro Não Será em 2012, né, que Marlene Nobre, ela fala de coisas que Chico conversava e tudo, ela diz que Jesus, em 1869, na época que o homem foi à Lua e tudo, Jesus reuniu-se aqui com um grupo de espíritos luminares da direção do planeta Terra e disse o seguinte: esse povo tem que começar a mudar. Por quê? Só se fala em guerra, em bomba atômica, em viagem, armar o universo, aí fala, tem que tomar uma providência. Então Jesus, ele advoga a favor da Terra e pede 50 anos para tentar ajudar esse povo daqui. Mais 50 anos. Então, 69, 2019. E fala outras coisas que é interessante, que ou faz a transição mais tranquila, ou faz ela pior do que já é. Que se eclodiu uma guerra nuclear, a transição ela será traumática, mais do que isso. E o que acontece, então, Jesus? Ele diz, ele pede, Jesus ele não manda, nós sabemos disso, é amoroso, é nosso irmão, né? Irmão maior. Ele pede, então, que dê a oportunidade de todos aqueles espíritos que estão nos porões do planeta, ou nessas esferas inferiores, que reencarnem, para terem as oportunidades derradeiras de conseguir continuar na Terra e não serem exilados ou afastados desse planeta. Separados das famílias. O exemplo, as duas Coreias lá, né? Houve uma guerra, separou. Aí, o exílio, o que acontece? Você fica apartado dos seus interesses, das suas famílias. Então ele pede isso e esse prazo está se esgotando. Graças a Deus, sem guerra nuclear. Não é isso? Uma história, para a gente ver, a gente entender essa história de exilado,
Eu já falei, mas vou repetir o livro. Exilados por Amor. Conta a história de Elvira, Ernesto, Genofá, né, e Ferdinando. Esses espíritos estavam num planeta do Sol de Capela, na constelação do Cocheiro, que entrou em transição final. Mas lá o que ocorreu? Um grupo sequestra o submarino mais poderoso e tenta tomar o poder, que lá já estava uma pessoa só para dirigir todo o planeta. Então, eclode uma guerra nuclear e dá-se a transição. Esses espíritos são entregues a Jesus, no livro é fantástico, Jesus indo lá para recebê-los, prometendo que estaria com eles, que viria no momento certo mostrar o caminho. Esses espíritos chegam aqui na Terra, no mundo primitivo ainda. Veja só, sai de um planeta que a gente pode dizer assim, que está a 300, 200, 300 anos acima da Terra em intelectualidade e moralidade. Mas esse grupo não conseguiu passar. Então, milhões e milhões de espíritos chegam aqui no momento que estava fazendo as experiências para o estudo das formas para criar os corpos. Então, esse grupo vai ser contada a saga deles. Tanto é que esse grupo chegaram aqui 4 grandes grupos: os hindus, os egípcios, os arianos e quem? Os judeus. E os judeus deixam registrado na Bíblia, veja que interessante, a perda do paraíso. Por quê? Eles realmente saíram de um paraíso e aqui chegaram. Os egípcios com as pirâmides, mostrando o conhecimento, a Índia com o estudo das estrelas, todos esses povos, o ariano que se espalhou pelo mundo, a raça ariana, e fez a miscigenação do mundo todo. Então, todos espíritos capelinos. E se a gente quiser saber a história desses 4 povos, o livro A Caminho da Luz, os 3 primeiros capítulos, vai contar toda essa história da raça, a evolução, das raças que aqui estavam, das raças que chegaram, como ocorreu isso aí. Mas, se a gente voltar nas esferas, o tempo já está acabando, né, Severino? 4ª esfera, região do umbral. Região do umbral, que temos nas obras de André Luiz, então, aí dessa mais extensa literatura. E é interessante a leitura do livro Nosso Lar, é o primeiro livro da série. Porque o umbral, ele está acima da nossa esfera. Mas começa no plano material. Por isso, nós estamos no umbral, só que encarnados. A região umbralina é onde estão encarnados, né? É interessante porque o Nosso Lar, que é contada a história dele, ele está no limite entre a 4ª esfera, que é umbral, e a 5ª esfera. Então, o Nosso Lar é desenhado num formato de 6 estrelas. 4 estrelas dela, do Nosso Lar, estão voltadas para o umbral. Só 2, elevação e união divina, que estão para a 5ª estrela, a 5ª esfera. É interessante que no umbral também, ou no livro Nosso Lar, que ele retrata muito a região umbralina, tem um dado momento, num capítulo do livro, que ele vai falar que um espírito vindo da 5ª esfera, o nome dele é Asclépios, ele se materializa no Nosso Lar para trazer uma mensagem. E fala as características desse espírito. Ele já perdeu totalmente o contato com a crosta da terra, mas pode, se ele quiser, reencarnar em condições de grande benemerência.
mas num período de 500 a 800 anos para uma nova encarnação. Então ele vem aqui, passa 500 a 800 anos e retorna. Porque ele está relacionado entre os benfeitores e dirigentes da humanidade. A sexta esfera, né, que é essa quinta esfera, então, que é o que nós falamos agora, arte, cultura e ciência. A sexta esfera é amor fraterno universal. O nosso lar, né, como eu contei, ele descreve essa esfera, e é interessante também que há uma descrição de um espírito. Quem já leu o livro Renúncia, vai ver lá Alcione. Então, Alcione é um espírito que não reencarnaria mais na Terra, mas ela tem o amor da vida dela, que é Pólux. E o Pólux está aqui no umbral, nas trevas. E ela, então, vem e visita ele para convencê-lo a ele reencarnar. E ele diz, eu não quero mais. Então ela, para animá-lo, ele falou, mas e se eu reencarnar? Então, se você vier para ficar comigo, eu reencarno. Então ela diz, então eu vou reencarnar. Pega-o no braço, leva para prepará-lo para a encarnação, e ela vem aqui, e como sofre essa criatura, viu? Contar a história dele não dá tempo, hein? A gente tem que fazer o seguinte, matar uma galinha gorda, me convidar, né? A gente vai para lá e conta essa história o dia todinho. Tá? Mas a sétima esfera, diretrizes do planeta. Adivinha onde é que está essa sétima esfera? Jesus. Jesus é um dos membros dessa esfera, né? Então, tem juntamente com a humanidade que a condição evolutiva é inconcebível para nós. Que nós não podemos avaliar. Se você ler esse livro, As Sete Esferas Espirituais da Terra, você vê a beleza da descrição que é esses planetas. Essas casas, essas escolas, né, do nível. Então, essa condição, aí nós podemos dizer, aí sim se tem felicidade. Muito trabalho, mas felicidade. Porque na sexta esfera ficam aqueles espíritos encarregados da direção das esferas para baixo. Jesus delega para esses espíritos. E da sétima, ele cuida de toda a sistemática, né? De toda a estrutura maior. É interessante que no livro Nosso Lar, ele fala, para ver, um espírito de nosso lar foi fazer uma visita na sétima esfera. Além desse espírito, que é a ministra veneranda, só o governador foi à sétima esfera. E o André Luiz fica sabendo disso porque essa ministra, ela vai receber uma medalha de mérito. O André Luiz, mas medalha de mérito? Sim, ela está recebendo uma medalha de mérito. Porque hoje ela completou, isso lá em 1940, por aí, que é o livro aí, né? Hoje ela completou 1 milhão de horas extras, bônus horas, feito a favor do próximo. 1 milhão. Sem reclamar, sem esmorecer. E ele ainda diz mais, está nos últimos 1000 anos trabalhando para os corações bem amados que ainda estão lá na crosta da terra.
A gente brigando aqui entre encarna e desencarna. Porque a gente sabe que uma certeza, eu digo que eu tenho. Eu tenho essa certeza. Eu vim do umbral. Porque eu me conheço. Né? Que, o que diz lá na antiguidade, dizia um sábio, conhece a ti mesmo. E eu sei que eu vim como sofredor. Mas estou me esforçando, porque eu sei que vou voltar. Eu digo sempre aqui que eu vou voltar para o céu, Centro Espírita do Umbral. Eu vou voltar para lá outra vez. Mas agora pretendo chegar com crachá de trabalhador. Continuar trabalhando na seara de Jesus. Para isso a gente tem que fazer currículo do lado de cá. Então a gente está se esforçando para isso, né? Bem, acredito que depois dessa viagem que a gente fez, pelas essas esferas, sobre esses mundos, né? A gente pode, utilizando também o livro dos Espíritos, ou seja, utilizando a doutrina espírita, responder por que a felicidade realmente não é desse mundo. E não sendo desse mundo, qual é a felicidade possível para nós? Questão 920. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Depende de nós. A 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir felicidade relativa? O homem é quase sempre o artífice da sua própria felicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar a felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Sabe por que diz que essa estrutura grosseira? Porque, se a gente olhar nas obras da codificação e obras complementares, vai dizer que os espíritos superiores nos veem como vermes, sem ofender os vermes, segundo Chico lá, sem ofender os vermes, vermes rastejantes em busca de comida. Assim que nós somos vistos. O homem que se acha bem complementado do seu destino futuro, não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizar essa viagem. Preparar a mala. Né? Somos punidos já nessa vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corporal, por meio dos males decorrendo dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro mal, e de consequência em consequência, caímos em desgraça.
E a gente quer culpar a Deus e a todo mundo. A última questão, que a gente vai verificar, 922, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tem um contraponto do tempo que eu falei hoje. Falei, a felicidade não é desse mundo. Mas se chegar lá no YouTube, a gente vai ver lá uma palestra de Raul Teixeiras, em 2015, que ele prova a felicidade desse mundo. Interessante. Um dia o Severino propõe um tema desse e a gente vai ver por que a felicidade é desse mundo, né? Concluindo, o tempo chegou. A gente pode resumir o quê? Somos filho de Deus, somos herdeiro do mundo. Não conquistamos ainda porque não quisemos. Não nos esforçamos ainda o suficiente, o necessário, para conseguir arrumar asas de intelectualidade e moralidade para conseguirmos nos desprendermos dessas esferas grosseiras aqui da Terra. Depende de ninguém, não. E na questão 909 do Livro do Espírito, Kardec perguntou quanto de esforço, ele diz, pequeninos esforços. E diz, e quão poucos esforços nós fazemos. Quão poucos esforços, né? Só há felicidade quando há perfeição. Somos, sim, filhos do dono. Somos filhos do dono. Somos herdeiros de planetas, de sóis e estrelas. Mas temos que merecer, temos que aprender a administrar. E assim podemos tomarmos posse dessa herança. E um começo é fazer o que Jesus nos disse fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como a si mesmo. Aprender a amar. Não as paixões, mas amor, fraternidade, tolerância, indulgência, perdão das ofensas. Essa é a proposta de Jesus para que nós consigamos essa felicidade que a gente busca tanto. Mas o nosso olhar tem que ir além da materialidade terrena. Vamos buscar as estrelas das quais somos herdeiros. Vamos buscar esses planetas. Agradecemos a cada um de vocês a oportunidade. Jesus nos abençoe.